Bomba! Trump está investigando o patrimônio de autoridades brasileiras e, quem diria, Moraes vai provar do seu próprio veneno. Boa tarde para você, minha querida, meu querido amigo, que não está sendo investigado pelo governo americano, que não está tendo seu patrimônio, suas propriedades, seus bens sendo levantados e bloqueados pelo governo americano, e que não teve seus vistos já cancelados, nem vai ter o seu nome numa listinha muito especial chamada Magnitsky. Nesse nosso segundo encontro com justiça do dia, eu vou te mostrar duas coisas. Primeiro, como a Casa Branca se manifestou dizendo que o tarifaço vai acontecer no dia 1º de agosto, porque o governo Lula minimizou a preocupação de Trump com Bolsonaro, o que fez a Casa Branca mandar um recado assustador para Lula e para o STF. E, em segundo lugar, eu vou te mostrar um vídeo de uma apuração de uma jornalista do UOL dizendo com todas as letras: o governo Trump está investigando o patrimônio de autoridades brasileiras. E vai ter um bônus. Eu vou te mostrar como que Alexandre de Moraes vai provar do seu próprio veneno. Bora então direto para o primeiro ponto com essa matéria que saiu no portal UOL, e as duas apurações da nossa análise de hoje são da mesma jornalista, a Mariana Sanches. Olha aí. Itamaraty minimizou preocupação dos Estados Unidos com Bolsonaro, diz oficial de Trump. Olha o tamanho da bronca em que o governo Lula e o STF nos meteram. Um funcionário sênior da administração de Donald Trump afirmou à coluna que não vê possibilidade de qualquer negociação adiar a entrada em vigor das tarifas de 50% contra o Brasil a partir do dia 1º de agosto, ou seja, não vai ter adiamento das tarifas. Isso porque, até o momento, o país, o Brasil, não apresentou nada sério a ser negociado. O argumento é o mesmo ventilado nos bastidores pela Casa Branca ontem, de que nenhum avanço aconteceu porque os brasileiros não se engajaram suficientemente para isso. Questionado sobre qual seria o engajamento esperado do Brasil nesse momento, esse funcionário que pediu anonimato para comentar o assunto por não ter autorização para falar sobre o tema publicamente, afirmou que a discussão não pode se pautar apenas em comércio, já que a preocupação primordial de Trump seria outra. Gente, adivinhe qual que seria a preocupação do Trump, hein? Tente adivinhar. Eu vou dar 5 segundinhos aí para você pensar e para você escrever aqui nos comentários. Olha lá, 5, 4, 3, 2, 1. E aí, escreveu? Bora ver qual que é a preocupação. O Itamaraty minimizou as preocupações de Washington sobre o ex-presidente Bolsonaro e a liberdade de expressão, em detrimento do seu governo e do seu povo. O assunto agora se agravou muito além das expectativas deles, afirmou o funcionário da gestão Trump. Quem diria? Quem diria? Quem poderia imaginar uma coisa dessas, não é mesmo? Puxa vida, é realmente um choque, né? A gente jamais saberia disso pelas várias manifestações do Trump reclamando da caça às bruxas contra Bolsonaro, da perseguição política e judicial que ele sofre aqui no Brasil, dos abusos do STF contra a liberdade de expressão, inclusive contra cidadãos e empresas americanas. Realmente é algo chocante, né? Não dava nem para imaginar. Mas mais impactante ainda é o quanto Trump está inabalável na sua determinação de ir até o fim. Olha só esse recado assustador que veio da Casa Branca. O presidente Trump foi claro e o governo americano dispõe de uma ampla gama de ferramentas que pode e irá usar para promover suas prioridades. Moraes e sua turma apenas testemunharam o início disso. Isso está longe de acabar, disse essa fonte do governo Trump. E agora bora para o próximo ponto, para o segundo ponto, porque não só o tarifaço vai acontecer diante da falha gigantesca do governo Lula, da incompetência de Lula em negociar com o governo Trump, mas os americanos estão indo com tudo para cima do patrimônio das autoridades brasileiras. Já estão investigando o patrimônio dos ministros. Olha aí comigo. O que é a Lei Magnitsky, né, Natália? Essa é uma lei que foi criada ainda na gestão do Obama e que, a princípio, mirava funcionários do Kremlin, funcionários russos que tivessem praticado atos graves de violação de direitos humanos ou de corrupção. E aí, então, quais eram as punições previstas? Restrição para entrada nos Estados Unidos, e isso já não seria mais uma questão, porque a gente sabe, por exemplo, que o Alexandre de Moraes já está com essas restrições, assim como seus familiares. Mas, além disso, proibição de transação em dólar com qualquer instituto, com qualquer instituição financeira
que opere nos Estados Unidos, e, portanto, aí, quer dizer, é uma avenida aberta, já que hoje, por exemplo, a gente tem as bandeiras dos cartões de crédito Visa e Mastercard, que são americanas e que operam no mundo inteiro. Essa seria uma limitação, por exemplo. Já não seria possível, em tese, potencialmente não seria mais possível ao ministro Alexandre de Moraes ter um cartão de crédito ou mesmo de débito com essas bandeiras. E proibição e congelamento de bens aqui nos Estados Unidos. O ministro nega que tenha bens aqui, mas isso poderia atingir um familiar seu, e a gente sabe que tem havido um levantamento em relação a propriedades de autoridades brasileiras aqui nos Estados Unidos pelo governo Trump, Natália. Então, assim, é o que um especialista nessa lei da Universidade da Austrália me chamou de uma camisa de força financeira. Os bolsonaristas gostam de dizer de pena de morte financeira. Ele vai menos longe nisso, mas diz que realmente é um tipo de punição que traz consequências graves para a vida da pessoa que é atingida por ela. E seria imposto sem que o ministro tivesse sequer condição de se defender nesse momento. Natália. Então, num segundo momento, ele até poderia se colocar, mas agora seria, digamos assim, a revelia, uma punição imposta pelo governo Donald Trump. Vocês perceberam o que a jornalista falou? Esse aqui é o meu bônus para você. Além do governo americano estar levantando o patrimônio das autoridades brasileiras, as sanções, como as da Lei Magnitsky, seriam impostas sem que o ministro Alexandre de Moraes sequer tivesse a chance de defesa. Olhem a ironia do destino. Logo Moraes, que tanto abusou do seu poder contra centenas de pessoas sem conceder a elas o direito à ampla defesa, ao contraditório, ao devido processo legal, à paridade de armas, garantidos pela nossa Constituição, ao julgamento por um juiz imparcial. Moraes vai, enfim, provar do seu próprio veneno. A terra plana, ela não gira, ela capota. Alexandre de Moraes dá uma surra no próprio Alexandre de Moraes e você já vai entender isso. E mais, Moraes expulsa deputados e fecha a Praça dos Três Poderes. Bom dia, meus queridos, muito bem-vindos a mais um vídeo maluco de um país doido, completamente fora da casinha, mas que no meio dessa maluquice você possa hoje ter paz. Que você e a sua família tenham um domingo abençoado e abençoador, em que você possa investir tempo com Deus e um tempo intencional investindo na vida das pessoas que você ama, ouvindo, cuidando e servindo essas pessoas. Nesse nosso primeiro encontro com justiça desse dia, eu vou te mostrar 3 coisas. Como o ministro Alexandre de Moraes expulsou deputados e fechou a Praça dos Três Poderes. E, em segundo lugar, como que ele acabou de revogar mais um artigo da Constituição e criminalizar manifestações pacíficas. E terceiro, por fim, como que Moraes bateu duramente no próprio Moraes. E como que ele foi detonado sem dó por uma especialista em direito constitucional. E essa é a melhor parte desse vídeo que você não vai querer perder e vai alegrar o seu domingo. Bora então aqui direto para o primeiro ponto. Na calada da noite, o ministro Alexandre de Moraes mandou remover à força os deputados federais Hélio Lopes e Coronel Crisóstomo, que estavam acampados em frente ao Supremo Tribunal Federal numa manifestação pacífica. Pacífica, gente. Manifestação ordeira. E não é só isso. Ameaçou prender os parlamentares caso eles resistissem. Eles estavam protestando justamente contra as decisões ilegais do ministro. Os deputados, eles montaram barracas, fizeram cartazes e passaram a noite ali, sem bloquear vias, sem causar tumulto, sem violência, de forma ordeira. Mesmo assim, Alexandre de Moraes determinou a remoção imediata dos parlamentares. Ele alegou que eles estavam participando de uma possível prática criminosa, insinuando que o acampamento poderia ser o início de uma tentativa de repetir os ataques do 8 de janeiro. Ridículo, ridículo! Mas não parou por aí. Moraes ainda ameaçou prender os deputados caso eles desobedecessem e proibiu que qualquer nova manifestação ocorresse no raio de 1 quilômetro do STF, na esplanada dos ministérios e dos quartéis. Ridículo ao quadrado, ao cubo, à enésima potência. Um verdadeiro estado de exceção geográfico. E indo para o segundo ponto, aí você sabe, né? Nem adianta perguntar se a decisão do Moraes tem base legal. É óbvio que não tem. É inconstitucional, é ilegal. Na verdade, Moraes revogou um novo artigo da Constituição. Olha aí, o artigo 5º, inciso 16, que garante a todos, inclusive a parlamentares, o direito de reunião pacífica em locais públicos, sem necessidade de autorização prévia, desde que não exista armas nem bloqueio de outras atividades. Olha aí, ó, é o que diz a Constituição, gente, não sou eu. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Olha aí!
E foi exatamente isso que os deputados fizeram. A manifestação era pacífica, ordeira, pública, e não há qualquer relato de tumulto ou violência. Proibir essa manifestação viola diretamente, você está vendo, não sou eu, a Constituição. Mas, ao ameaçar prender deputados federais por desobediência ou resistência, Moraes atropelou o artigo 53, parágrafo 2º da Constituição, que diz que parlamentares só podem ser presos em flagrante por crime inafiançável. E esses crimes são pouquíssimos: racismo, terrorismo, tráfico de drogas, crimes hediondos, são poucos crimes. Resistência e desobediência não entram aí nessa lista. Ou seja, a prisão seria ilegal se acontecesse, mas Moraes não dá mais a mínima se o que ele faz ou deixa de fazer é ilegal ou é inconstitucional. E se você está indignado com isso, senta o dedo no like para nossa voz da indignação chegar ainda mais longe e mais gente entender os absurdos que estão acontecendo no Brasil. E bora agora pro terceiro ponto, que é o que eu prometi, ver como o Moraes deu uma surra no próprio Alexandre de Moraes. A jurista Vera Chemin, que é especialista em direito constitucional, ela foi à CNN e ela mostrou que Moraes foi contra o que ele mesmo escreveu no seu livro de direito constitucional. Assiste aqui comigo. Continuando os meus argumentos, primeiro, então é interessante isso, porque se você verificar a posição acadêmica do ministro Alexandre de Moraes, ele afirma categoricamente em sua obra que nenhuma autoridade pública pode interferir num evento dessa natureza, ou seja, é vedada a interferência num evento dessa natureza. Gente, é vedado, vedado. A Constituição proíbe que alguém interfira num evento dessa natureza. E mais, segue aí. Agora, a questão da comparação que ele fez de outros países, inclusive do Hitler e do inglês lá, né? Me parece que, a mim me pareceu uma forma de ilustrar a decisão, de tentar, digamos assim, reforçar o poder de convencimento, o poder de fundamentação para tomar aquela iniciativa que, para mim, é totalmente ilegal e inconstitucional. Cara, sem meias palavras, como é bom ver uma professora de direito constitucional dando uma aula de direito constitucional para quem deveria respeitar a Constituição e não faz. Ou seja, o Moraes, ministro acadêmico, e ela falou do livro dele, de como ele prega no livro dele. O Moraes, ministro, deu uma surra no Moraes acadêmico. O Moraes, ministro, pegou seu martelo, foi lá e bateu, espancou o Moraes acadêmico, professor. E quem que apanhou junto com o Moraes acadêmico, professor, com o autor de livros que fala que não pode interferir em manifestações pacíficas? Quem que apanhou junto? Quem? A Constituição. A Constituição tomou uma surra de martelo. Dá-lhe martelada. O que acabou de acontecer, gente, é um alerta para todos nós, principalmente para quem ainda não acordou para o que está acontecendo no Brasil. Se hoje é proibido protestar em frente ao Supremo, amanhã pode ser proibido protestar em toda a Brasília ou em todo o Brasil, em qualquer lugar. É proibido falar, é proibido se manifestar. Olha lá o que você fala nas redes sociais. A ordem é calar o povo. E é por isso que eu não tenho como terminar essa análise sem te fazer as seguintes perguntas. Você sabe até onde vai o seu direito de se expressar? O que pode e o que não pode ser dito nas redes sociais? Quais são os riscos legais ao criticar políticos, autoridades? Como que você pode se proteger juridicamente para você exercer a sua liberdade sem medo? Eu preparei um ambiente fechado, exclusivo, protegido para te ensinar tudo isso. Esse é o mapa político da luta pela liberdade. É um curso direto ao ponto, sem censura, para você entender os seus direitos e não correr riscos desnecessários. Lá você vai entender sobre os crimes de injúria, calúnia, difamação, incitação ao crime, racismo, o que é discurso de ódio, o que não é também, wokeismo, cancelamento, se você pode ou não criticar as urnas e a justiça eleitoral, como criticar de modo duro sem ter que pagar uma indenização ou sofrer uma punição e quais são as medidas que você pode adotar quando alguém te ofende. Clique então no link da descrição, nos comentários para você saber mais, ou então mira com o seu celular aí no QR Code que eu vou colocar para você. E eu te espero lá dentro. Um grande abraço e até o próximo vídeo.